Pai, eu quebro toda condenação agora sobre a vida dos meus irmãos. Todo o peso da culpa é desfeito agora pelo poder do nome de Jesus Cristo. Eu libero agora, Pai, um ambiente de liberdade aqui. Liberdade para crer naquilo que o Senhor já fez por nós. Liberdade para receber aquilo que o Senhor já nos deu. Pai, em nome de Jesus, libera o ambiente espiritual, aonde a graça do Senhor e a verdade se manifestam, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Pode se assentar. Aleluia. Glória a Jesus. Quantos têm fome e sede da palavra, irmãos? Aleluia. Abra o seu coração, amém? Abra o seu coração, porque o Senhor vai ministrar você nessa noite. Espero que você saia daqui livre de toda condenação e julgo pelo poder do nome de Jesus Cristo. Amém? Aleluia. O nome dessa aula ou mensagem é Vencendo a Condenação. Eu percebo que muitos cristãos, eles não avançam na sua vida cristã por causa de culpa, medo e condenação. Essas coisas são armas do diabo para paralisar você, paralisar a sua fé, paralisar o seu envolvimento na obra de Deus. Tem algo na palavra que diz sobre os talentos, a parábola dos talentos. Pode trocar esse microfone, por gentileza? Porque ele está meio falhando. Tem outro? Não tem outro? Aleluia. A parábola dos talentos, irmãos, olha aqui para mim. A parábola dos talentos, lá diz o seguinte, que o Senhor deu talentos para os seus servos. Um recebeu 5, o outro recebeu 3, o outro recebeu 1 talento. O que tinha 5 talentos, ele multiplicou. E depois ele foi colocado sobre o governo de 10 cidades. Porque ele foi fiel no pouco, diz a palavra, Deus o colocou sobre o muito. O de 3 talentos também multiplicou. Depois, a Bíblia diz que restou aquele de 1 talento. E esse de 1 talento, ele diz que teve medo. Fala comigo, medo. Porque o Senhor era rigoroso, fala rigoroso. Além disso, ele falou que o Senhor, ele colhia aonde não plantava. Quem colhe aonde não planta, parece que é injusto, é ou não é? A visão dele então é que Deus era o quê? Injusto. Porque o Senhor aqui o Senhor que deu esses talentos é o próprio Deus. Então a visão que ele tinha de Deus é que Deus era o quê? Injusto. Que Deus era mau, que ele era muito rigoroso. E aí ele diz mais, ele fala, olha, eu tive medo, por isso escondi o talento. Sabendo que o Senhor é assim, eu fiquei com medo, escondi. Para que quando o Senhor voltasse, eu pudesse te dar de volta o talento. Interessante que... Obrigado. Som. Interessante que a Bíblia diz que o Senhor condenou ele com as próprias palavras. E disse, você sabendo que eu sou rigoroso, não quer dizer que Deus é, viu? Quer dizer que ele está condenando ele com aquilo que ele confessou a respeito de Deus. Para mostrar que a crença errada dele, nem ele acreditava direito. Para ter ideia. Mostrando que você acredita que eu sou rigoroso, por que você não emprestou o talento para o banco? Para que quando eu voltasse, eu recebesse pelo menos os juros daquilo que foi dado nas suas mãos. E aí, ele é chamado de servo mau, e ele é lançado nas trevas, no fogo. Preste atenção. Por que ele não serviu a Deus, ou não serviu o seu Senhor da maneira devida? Porque ele tinha o quê? Medo. O medo, então, te paralisa para servir a Deus. Por que muitos irmãos não lideram uma célula hoje? Por medo. Culpa, condenação. Por que muitos irmãos não se envolvem na vida da igreja? Medo, culpa e condenação. Então você percebe que existe então uma necessidade para que a igreja desperte para vencer o quê?
culpa, medo e condenação. Porque se você não vence essas 3 coisas na sua vida, você não tem disposição para servir a Deus. Porque você sempre vai se ver como alguém desqualificado. Você já se sentiu desqualificado? Pode confessar, não tem problema não. Sim, por várias vezes. Por várias vezes eu me senti desqualificado. Por várias vezes eu me senti impotente, incapaz. Mas em mim mesmo eu não tenho nada de bom, como diz a palavra. O que me capacita é o Senhor. O que me justifica é o Senhor. O que me qualifica é o Senhor. E é confiado nele que eu sirvo a Deus. Confiado nele que eu vou servir o Senhor. É confiado nele que eu subo aqui para pregar. É confiado nele que eu subo aqui para ministrar. Se eu vou fazer algo da parte do Senhor, é confiado nele, nada em mim, tudo nele. Entende? Mas aquele que não aprendeu isso ainda, dificilmente ele vai multiplicar o talento ou o dom que Deus deu para ele. Então, hoje eu quero te ensinar a respeito desse tema, vencendo a condenação. Fala para a pessoa que está ao seu lado, hoje você vai vencer a condenação. Então, todos esses problemas, que eu citei para você mais cedo, são sustentados, baseados, numa crença errada. E nós temos que aprender então a lidar com eles, corrigindo a crença. Primeiro identificando, qual que é a raiz desse problema. Muitas vezes a gente quer lidar com o problema sem lidar com a raiz dele. Nós normalmente queremos ir lá, imagina uma árvore. Uma árvore, ela tem folhas e frutos. Normalmente a gente quer resolver um problema, vamos imaginar que o problema é uma árvore. Para você resolver esse problema, de uma vez por todas, o que você tem que fazer? Cortar a raiz da árvore. Porque o que sustenta a árvore não é a raiz? Sim? Se você for lá e remover as folhas, remover os frutos, vai resolver o problema? Não, daqui a pouco vai voltar. Então a maneira de você resolver o problema é cortando a raiz. E a condenação, ela se expressa através de 3 raízes. Vou te explicar. A Bíblia fala lá em Gênesis, a nossa base de texto aqui é Gênesis capítulo 3. Gênesis capítulo 3 nos mostra a respeito da queda do homem. É a primeira vez que o homem pecou. Nessa primeira vez que o homem pecou, aconteceram coisas que nos abrem os olhos para mostrar a condenação. A Bíblia fala que quando o homem ali pecou, a primeira coisa que ele reconheceu que ele estava o quê? Nu. Depois que ele estava nu, ele ficou com o quê? Vergonha. Mas ele já estava nu antes? Sim. Mas depois que ele pecou, ele percebeu e ficou com vergonha, culpa. Depois disso, a Bíblia fala que ele teve medo. E por fim, então, ele fugiu de Deus. Fugiu por quê? Por causa da condenação. Qual que é a condenação que tem sobre o homem? O Adão. Aquele que pecar, certamente vai morrer. No dia que você comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, certamente você vai o quê? Morrer. Entende? Então, Adão nesse momento manifestou o quê? A consciência, a mentalidade de culpa. Vamos entender? Gênesis capítulo 3, verso 9. Olha o que diz o texto. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Por que Deus não chegou em Adão e falou: por que você fez isso, Adão? Por que você foi comer? Deus já não sabia? Sim ou não? Sim. Por que ele perguntou: onde estás? Ele perguntou: onde estás? Porque Adão já tinha se perdido. Estava perdido. Inclusive, preste atenção, olha que interessante. Não dorme não, fica aqui comigo. Quem dormiu hoje eu vou falar o nome. Estou falando sério, fique esperto. Hoje a graça é falar o seu nome. Olha só, preste atenção. A primeira
pergunta da Bíblia está aqui. Tudo que é primeiro na Bíblia é muito importante, porque ela dá sentido para todas as outras coisas. No dia que Adão caiu, veio a primeira pergunta: Adão, onde você está? Sabe qual que é a primeira pergunta do Novo Testamento? Vou contar para você. A primeira pergunta do Novo Testamento é: onde está o rei? Por quê? Porque quando você encontra o rei, você sabe aonde você está. Entendeu ou não, gente? Porque no dia que Adão caiu, ele perdeu, ele não sabia onde estava mais. Mas no dia que você e eu encontramos o rei, nós descobrimos aonde nós estamos. Deus já não está mais perguntando para a gente, depois da queda, onde estamos. Deus agora nos mostra que estamos em Cristo. E aí nós nos encontramos de volta. Amém? Mas voltando aqui, ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, porque eu estava nu, tive medo e me escondi. Então, a primeira raiz que nós vemos aqui é a raiz da vergonha. A vergonha, o estar nu, é a raiz da vergonha. A vergonha e a culpa é aquilo que sustenta a condenação na sua vida. A vergonha e a culpa, vergonha igual a culpa, sustenta a condenação na sua vida. Quantas vezes você já fugiu de Deus por vergonha? Quantas vezes você já fugiu de Deus por causa de culpa? Quantas vezes você saiu da comunhão, da vida da igreja, por vergonha e por culpa? Quantas vezes você que lidera uma célula, desmarcou uma célula por causa de vergonha e culpa? Quantas vezes você deixou de orar por causa de vergonha e culpa? Não precisa responder, mas eu tenho certeza que todos aqui passaram por isso em algum momento da vida espiritual cristã. A primeira coisa que você vê aqui então é a vergonha. É uma raiz que sustenta a condenação nas nossas vidas. A segunda raiz é o medo. A Bíblia fala que nesse momento é a primeira menção de medo. Aqui mostra que o medo entrou no mundo. O medo entrou por causa da queda. O medo entrou agora, inclusive, a maneira que o diabo impera sobre a vida do homem é através do medo. E no fim, o medo é o medo do quê? De morrer, da morte. Então, todo o medo, no final das contas, é o medo de morrer. Gosto de dar esse exemplo. Você não tem medo de andar de avião. Você tem medo de que andando de avião, o avião caia, você faça o quê? Morra. Entende? Você não tem medo de andar de montanha-russa. Você tem medo que andando de montanha-russa, um negócio aconteça lá, aquele carrinho desgrude daqueles trilhos e te lance fora e você faça o quê? Morra. Você entende? Então, o medo, no final das contas, é o medo da morte. Por quê? Por que Adão teve medo? Porque Adão sabia que no dia que ele pecasse, ele certamente faria o que com ele? Morreria. Ele esperava então que naquele momento ele morresse. Ele morreu naquele momento, fisicamente? Não, mas a morte entrou na vida dele. Ele foi criado para ser eterno, mas 900 anos depois que ele veio a morrer. Entende? Então, a primeira coisa foi culpa e vergonha. A segunda coisa que nós vemos surgindo aqui é o quê? Medo. Medo. Por isso que você tem medo de empreender. Por isso você tem medo de pisar nas águas. Por isso você tem medo de ir naquilo que você não está vendo. Por quê? Você quer segurança. Segurança visível. Mas Deus sempre vai te levar a pisar nas águas. A palavra do Senhor sempre vai te levar a pisar nas águas, a não andar pelas circunstâncias. Quando você anda pelas circunstâncias, você vai ser guiado pelo medo. Mas se você anda pela palavra, sabendo que você é filho, você não vai ter medo. Amém? Só um parêntese, eu não anotei aqui na palavra, eu gostaria que você prestasse muita atenção no que eu vou te dizer agora. Tudo que está na palavra de Deus é uma sombra, no Velho Testamento, é uma sombra da realidade que nós temos hoje em Cristo. Até o nome na Bíblia está lá por um propósito. A geografia bíblica está lá por um propósito.
Quando fala Egito, descer para o Egito, porque na geografia é descer mesmo, mas mostra que o Egito é um lugar baixo, que não é lugar para o povo dos judeus estar. Quero usar então duas pessoas aqui do Antigo Testamento: Rúben, fala comigo, Rúben, e Bila, fala Bila, nomezinho diferente, né? Bila. Bila, ela era concubina de Jacó. Ela era uma das concubinas de Jacó. Naquela época, você podia ter várias esposas, inclusive concubinas. Jacó, então, tinha 2 esposas, mais concubinas. E a Bíblia fala que o filho de Jacó mais velho, chamado Rúben, ele um dia foi lá e dormiu com a concubina do pai. Isso é uma desonra terrível, terrível. E ele fez isso e achou assim, ninguém viu, ninguém ficou sabendo. A Bíblia fala que mais tarde, quando Jacó vai chamar os seus filhos, alguém lembra o número dos filhos? 12. Seus 12 filhos, que inclusive são as 12 tribos de Israel. Ele vai chamar os seus filhos lá no final da sua vida, para liberar as bênçãos proféticas. Jacó vai profetizar sobre os filhos. E o primeiro que ele chama é quem? Rúben. Porque Rúben é o primogênito. Rúben é o primogênito. Agora eu vou te explicar outra coisa, outro princípio. Primogênito na Bíblia é aquele que herda mais do que todo mundo. O primogênito na Bíblia, ele tinha direito à realeza. O que é isso? É aquele que ia governar, que ia reinar. E sacerdócio. O que é isso? Ele é aquele que iria interceder diante de Deus pelo povo. Essas duas funções, realeza e sacerdócio, era do primogênito. Inclusive, não era para ser a tribo de Levi, era para ser a tribo de Rúben, a tribo sacerdotal. Não era para ser a tribo de Judá, a tribo da realeza, dos reis. Davi é o quê? O leão. Jesus é o quê? O leão da tribo de Judá. Davi veio de qual tribo? Judá. Não era para ser a tribo de Judá, era para ser a tribo de Rúben. Por que que Rúben perdeu tudo? Porque ele dormiu com Bila. Jacó, quando foi abençoá-lo, não deixou bênção para ele, só maldição. Só porque ele desonrou o pai. Preste atenção, o segredo agora está no nome. O que significa Bila, Marcos? O que significa Bila? Bila significa atemorizar-se, encher-se de medo. No dia que você dorme com Bila, no dia que você dorme com medo, você perde a sua realeza, você deixa de reinar em vida, você perde o sacerdócio, você não consegue orar, interceder. Perceberam, irmãos? Sim ou não? Agora, no Novo Testamento, olha que interessante, a Bíblia fala que os discípulos estavam num barco, e Jesus, ele não estava no barco com eles, e a Bíblia fala que eles estavam atemorizados. Como que eles estavam, irmãos? Cheios de medo, atemorizados, com muito medo. Quando eles viram lá longe, Jesus andando sobre as águas, o que eles pensaram que era? Um fantasma, porque quem está com medo projeta até as coisas, né? Ele olha para as coisas e fala, não, é um fantasma. Quem está com medo vai ficar com mais medo ainda. A Bíblia fala que eles estavam atemorizados, com medo. E aí Jesus está vindo andando sobre as águas. De repente Jesus chega perto deles, e Pedro fala, se é o Senhor mesmo, mande que eu vá até o Senhor. Lembra disso? Jesus falou o quê? Vem. A Bíblia fala que Pedro começou a andar sobre as águas. O problema foi o seguinte, olhando para as circunstâncias, fala circunstâncias, e olhando para si mesmo, começou a afundar. Ficou com medo e começou a afundar. Preste atenção, pausa. Olha aqui um princípio espiritual maravilhoso. Isso aqui é uma pérola para você.
Todas as vezes que você olha para a circunstância, todas as vezes que você olhar para si mesmo, você vai ficar com medo e vai afundar na sua fé. Por isso você nunca tem que tirar os olhos de Cristo. Você tem que sempre olhar para Cristo, tirar os olhos de si mesmo. O que é os olhos em si mesmo? Introspecção. Será que eu estou qualificado hoje para liderar uma célula? Será que hoje eu estou preparado, né? Tenho as qualificações necessárias para poder servir a Deus? Será que eu sou santo? Será que eu sou justo? Então o tempo inteiro você está se avaliando. Quem está se avaliando o tempo inteiro está olhando para quem? Para si mesmo. Quando você olha para si mesmo, você vai naufragar na sua fé. Você vai dormir com a bila e vai ficar com medo. Entendeu? Fechou o parêntese. Então, a primeira raiz que nós vemos é a raiz... vamos lá, gente, me ajuda a lembrar agora. Da vergonha, aleluia, / culpa. A segunda raiz é a raiz do medo. E a terceira raiz que nós vemos, que é a pior delas, é a raiz da condenação. Fala comigo, condenação. Essa é a raiz mais profunda. Depois de manifestar vergonha, medo, vem então a condenação. E a maneira que Adão expressa essa condenação é a maneira que ele fala com Deus. Porque quem está debaixo de condenação, sabe o que ele faz? Condena. Vou falar de novo. Você que é casado, se o seu marido ou a sua esposa te acuarem, te colocar no canto, te condenar, qual que é a sua resposta? Não acontece na casa de vocês, né? Só na minha casa. Você vai querer argumentar como? Fala, não, é verdade, eu tenho que melhorar mesmo. Ô amor, é verdade. É isso que você faz? Não. O que você faz? Condena. Se você recebeu condenação, o que você faz naturalmente? Em resposta, condena. Ah, mas você também não faz isso. Ah, mas você também não faz aquilo. Lembra disso ou não? Oh, desculpa, não na casa de vocês. Então você percebe que o Senhor te deu um galardão. Você percebe então que a maior expressão que você está debaixo de condenação é que você vai fazer o quê? Condenar. E olha só o que Adão fala para Deus. Lá em Gênesis capítulo 3, verso 12. Então disse o homem a Deus: a mulher que tu me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Preste atenção. O que Adão está falando para Deus? O Senhor é culpado. Mas não é só o Senhor não, a mulher também é culpada. Eu não tenho nada a ver com essa história. O que Adão está fazendo? Condenou numa frase duas pessoas. Uma santa e a outra pecadora. Quem? Ele condenou a Deus e condenou também a Eva. Uau! O cara que está debaixo da mentalidade de condenação, ele encontra culpa até em quem é perfeito. E aqui eu quero abrir outro parêntese. Por que muitas vezes nós estamos condenando os irmãos? Expondo as falhas dos irmãos? Por que muitas vezes, ao invés de cobrir, nós estamos descobrindo? Por que muitas vezes, ao invés de trazer um jugo leve e suave, nós estamos aumentando o peso, a culpa e a condenação? Porque muitas vezes nós temos essa mentalidade que Adão tem. Por que ele tem essa mentalidade? Porque ele já está debaixo de condenação. Então quem já está debaixo de condenação faz o que mesmo? Condena. Olha que interessante. O céu é perfeito? É ou não é? Quem está debaixo de condenação acha defeito até no céu. O jardim é perfeito? Sim? O jardim não era perfeito? Tinha problema lá? Não, nenhum. Adão caiu, aí que o problema veio. E atingiu todos nós. Mas o jardim é perfeito. Mas Satanás, o dia que ele foi lá visitar Adão no jardim, ele achou um defeito lá no jardim. E fez com que Adão e Eva também caíssem nesse defeito. Por que Satanás achou um defeito? Porque ele está debaixo de condenação. No dia que Adão e Eva caíram,
você vê então que Adão está culpando um Deus perfeito. E qual que é a tendência do homem hoje, segundo Romanos? O homem hoje, ele se justifica a si mesmo e culpa a Deus. O homem caído do mundo. Percebe? Que quando você está debaixo de condenação, o que você faz mesmo? Condena. E aí você vai viver na vida da igreja agora. Na igreja tem problema? Tem defeito? Eita, se tem, né, irmãos? Só que, como você está debaixo de condenação, o que você vai fazer? Condenar. Só que o problema é que aqui tem problema. Tem sim problema, tem gente com problema, inclusive. Mas você sabe como que Deus olha para cada um desses irmãos que está ao seu lado aqui? Sem condenação. Agora, por que você vai condenar alguém que Deus não condena? Se nem Deus condena, por que você vai condenar? Se nem o Deus condena a sua esposa, por que você vai condenar ela? Se nem Deus condena o seu marido, por que você vai condenar ele? Você entendeu ou não, irmãos? Aleluia. Então, essa é a raiz que nós normalmente nos associamos ao nosso inimigo. Por que nós nos associamos ao nosso inimigo? Porque a arma de Satanás é produzir o quê? Condenação. Quando você está debaixo de condenação, você vai se associar a ele. Como? Condenando. Liberando condenação na vida das pessoas. Então, o diabo, o tempo inteiro, procura nos educar com o hábito de produzir condenação na vida das pessoas. Todas as vezes que você estiver condenando alguém, lembre-se, provavelmente você está debaixo de condenação. Você tem que vencer isso. Hoje é o dia que você vai vencer isso. Né? Os discípulos de Jesus, eles tinham essa prática. Certa vez perguntaram para Jesus: Senhor, esse cego de nascença aqui, quem foi que pecou? O que eles estão procurando? Culpado. Quem quer condenar sempre está procurando o quê? Culpado. Jesus na cruz resolveu o problema da culpa, da condenação. Ele não está procurando mais culpado, irmãos. Ele está procurando resolver o seu problema agora. E a Bíblia fala então que os discípulos chegaram e falaram: olha, esse cego de nascença aqui é assim, quem foi que pecou? Foi ele? Então eles criam que ele dentro da barriga da mãe poderia fazer o quê? Pecar. É um absurdo, não é? Foi dentro da barriga da mãe ele pecou? Não, não tem como. Aí eles perguntaram mais: foi ele ou foi os pais dele? Por quê? Porque eles estavam lembrando da lei, e a lei diz que a maldição é hereditária. Então foram os pais, porque se os pais pecaram, a consequência está no filho agora. Mas o mais impressionante é, qual foi a resposta do Senhor Jesus? Ele foi procurar o culpado? Não, ele falou o quê? Nem foi ele, nem os pais. Mas isto está acontecendo para que se manifeste as obras de Deus, ou a glória de Deus. E aí curou o cego. Veja, primeiro Jesus tira a condenação, depois ele cura. Essa é a mesma forma que ele faz hoje com você. Primeiro ele te livra da condenação, depois ele cura a sua fé, ele cura a sua alma, ele cura o seu corpo físico. É dessa maneira que ele libera as bênçãos sobre a sua vida. Amém? Pastor, mas como que nós então vencemos a condenação? De que maneira nós podemos vencer a condenação? Apocalipse 12, 11. A Bíblia fala lá em Apocalipse que eles, pois, o venceram. Venceu quem? Venceu a Satanás, por causa do sangue do Cordeiro, e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face à morte, não amaram a própria vida. Preste atenção, aqui em Apocalipse nos mostra a primeira forma que nós vencemos a condenação, a culpa. Só um detalhe que eu esqueci de dizer: Satanás significa o quê? Acusador. Diabo significa o quê? Adversário. Você tem então um adversário que é o seu acusador. Qual que é a maneira que ele te acusa? Através do que ele te acusa? Através da lei. Satanás usa a lei para te acusar, para te fazer olhar para si mesmo, para mostrar para você que você não está qualificado. E aí, quando você aceita a condenação ou a acusação, o que acontece? Aí ele vem com outras setas sobre a sua vida. Aí agora ele vai vir com setas de enfermidade, setas de divórcio, setas
de pobreza. Então, a base para o diabo agir na sua vida, a sustentação da obra do diabo hoje, se chama condenação. Então tome cuidado, não dê espaço para Satanás. Remova hoje a condenação da sua vida. E a maneira que você remove a condenação da sua vida é através do sangue. Fala comigo, do sangue. Porque eles, pois, o venceram através do sangue do Cordeiro. O que é o sangue do Cordeiro? É aquilo que te comprou. Comprou do quê? Comprou de volta para o Pai. Te redimiu de todos, fala comigo, todos os seus pecados, inclusive aqueles que experimentaram do sangue do Cordeiro. A Bíblia diz para ele o quê? Não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Se não há mais condenação para você, o diabo tem espaço na sua vida? Não, acabou a base. Ele não tem influência, ele não pode trazer enfermidade, não pode trazer culpa, vergonha, medo, muito menos condenação. Por quê? Porque o sangue te purifica de todos os pecados. Uau! Essa é a obra do seu Senhor, essa é a obra de Jesus. A obra do Senhor Jesus foi te livrar do juízo, da condenação. Aleluia! Essa é a graça de Deus, irmãos. Você está vendo que Satanás, o espaço que ele tem é a condenação. Se você aceita, você começa a ficar paralisado. Se você ficou paralisado, você é uma presa muito fácil agora para receber qualquer tipo de seta, por exemplo, enfermidade, doença. Você crê que o Senhor Jesus levou na cruz do Calvário todas as suas enfermidades? Crê nisso? Olha que interessante. A Bíblia fala que certa vez Jesus estava numa casa, se eu não me engano, a casa de Pedro, ou a casa que o próprio Senhor Jesus estava morando. A Bíblia fala que ele estava pregando lá dentro. De repente trouxeram um paralítico e quiseram levá-lo até Jesus pelo teto. Imagina você, um anfitrião de célula, alguém chega lá e abre o teto da sua casa. Você nunca mais vai voltar a querer ser anfitrião de célula. Né, Marcos? Então, abriu o teto da casa e desceu o cara numa maca, que eles chamam de cama, mas era uma maca, até o centro da casa onde Jesus estava. E aí, quando Jesus olhou para ele, falou o seguinte: olha, os seus pecados foram perdoados. Nesse momento, os fariseus ficaram tudo irritados com Jesus. Ficaram injuriados, indignados, e começaram a dizer o seguinte: como que ele fala que os pecados estão perdoados, porque só Deus pode perdoar pecados? E aí Jesus, sabendo a respeito dos pensamentos dele, na verdade eles nem falaram, eles só pensaram. Jesus, sabendo dos pensamentos dele, disse o quê? Qual que é mais fácil? Falar, os teus pecados estão perdoados, ou levanta-te e anda? Toma teu leite e anda. Qual que é mais fácil, irmãos? Depende. Se você souber o que é necessário para que os seus pecados fossem perdoados, você ia dizer que toma seu leite e anda. Porque Jesus teve que descer do céu sendo Deus, teve que nascer de uma virgem, se comprimiu, é Deus se comprimindo, até caber dentro de uma criança, na verdade de um óvulo fecundado. Depois foi se expandindo, para se tornar a imagem e semelhança de servo. E depois ir para a cruz, e o Filho de Deus ali ser estirado e morto. Então foi muito difícil pagar esse preço por mim e por você, mas ele pagou, porque ele nos ama. Mas para nós aqui, é mais fácil dizer: os seus pecados estão perdoados. A Bíblia fala que depois que ele disse isso, então, ele falou: pega o seu leito, levanta agora e anda. E o cara foi curado, o paralítico foi curado. O que quer dizer isso? Preste atenção aqui, isso aqui é uma alegoria, isso aqui não é só um milagre, é uma alegoria, é um sinal, é algo que Deus quer falar comigo, com você hoje. Enquanto aquele paralítico estava debaixo de condenação, ele estava paralítico. Aquilo ali é um retrato de todos aqueles que estão debaixo de condenação. Todas as vezes que você está debaixo de condenação, de culpa, de vergonha, de medo, você é como um paralítico estirado numa maca. Você não reage, você não consegue se mover. Você está limitado.
Você precisa de ajuda. Tem um monte de irmão aqui querendo te ajudar. Mas quando Jesus vem e fala para você, seus pecados foram perdoados, qual que é a sua reação? É levantar e andar, e servir a Deus, ir lá e fazer o que tem que ser feito, ir lá e se envolver na obra de Deus, ir lá com a cabeça erguida, agora porque meus pecados foram perdoados, e servir o Senhor. Você entende? Então, aquilo ali que aconteceu com o paralítico, na verdade é o que acontece com todos aqueles que creem no perdão dos pecados, na remissão dos pecados por meio do sangue do Senhor Jesus. Amém? Aleluia. Segunda coisa, a primeira coisa para você vencer é o quê? O sangue. Mas e a segunda coisa para você vencer a condenação? É o que está escrito em Isaías 54, 17. Alguém pode ler? Isaías 54, 17. 1, 2, 3 e... Aleluia. Agora vamos ler como crentes que são vencedores, amém? 1, 2, 3 e... Aleluia. Amém. Aleluia. Olha só, irmãos, olha que maravilhosa essa promessa. Toda língua que ousar contra ti em juízo ou condenação, você mesmo vai condenar. Uau, que arma maravilhosa o Senhor nos deu aqui agora. Então, quando alguém se levantar para te condenar, o que vai acontecer? Você mesmo vai condenar. Não estou falando da pessoa não, viu, irmãos? Estou falando do acusador. Estou falando daquele que é o seu acusador. Quando ele vier na sua mente com a seta e falar, você está desqualificado. Você vai dizer o quê? É você que está desqualificado, porque eu tenho um sangue do Cordeiro sobre a minha vida, e o sangue me reconciliou e me qualificou agora para estar diante do meu Pai e para servir a Deus. Você percebe então que Deus está te dando uma herança, uma promessa que é a sua herança. Todas as vezes que você se sentir desqualificado, incapaz, insuficiente, você vai lembrar do quê? Do sangue. Mas só o sangue vai resolver? Não, tem a segunda coisa. Você vai ter que falar agora. Você vai ter que falar o quê? Confessar a respeito de que você é justificado pelo sangue. E condenar esse pensamento, essa seta do diabo que vem na sua mente. Amém? Essa é a maneira que você vence. Vence o quê? A condenação. Quando a raiz da condenação vai embora, sabe o que vai junto? O medo. Você não vai ter medo mais. Você não vai ter medo, você vai ver que com o Senhor você salta muralhas, né? Como diz aquela música. Você desbarata exércitos, travando a língua. Aleluia. Então as muralhas caem com o Senhor. Você percebe então que você não vai ter mais medo. Inclusive pode vir a tempestade, pode vir as ondas altas, você não vai ter medo. Por quê? Porque o Senhor está contigo. O Senhor está contigo. Então você percebe, você passa a perceber que andar ou caminhar na vida cristã é muito bom, porque o peso vai embora, você não tem mais culpa nem condenação, agora você tem liberdade para falar com seu pai com ousadia e intrepidez, inclusive fazer isso para pedir coisas que você não tinha coragem de pedir antes. Terceira e última coisa para você vencer. Primeira qual que é? Sangue. Segunda? Declarar e condenar o acusador. Terceira e última coisa. Qual que é a terceira e última coisa? E a principal? O amor. O verdadeiro amor lança fora um pouco de medo. O verdadeiro amor lança fora o medo de barata. Não. O verdadeiro amor lança fora o quê? Todo o medo. Todo o medo. Ou seja, se o amor de Deus está na sua vida, operando na sua vida, isso é uma certeza que o medo
não pode operar. Porque onde o amor está, o medo não pode estar. É igual luz e trevas. Aonde a luz está, trevas se dissipam. Vamos embora. Então preste atenção. Que amor é esse? 1 João nos mostra a definição de amor. 1 João, tem como projetar aí, por favor? Deixa eu achar aqui. Lá em 1 João diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Outra coisa que diz lá é a definição de amor. Nisto consiste o amor. Fala comigo, nisto consiste o amor. De que o amor então é formado? De que o amor é manifestado? O que é amor para Deus? Nisto consiste o amor. Não em que você tenha amado a Deus, mas que Ele te amou primeiro, né? Mas que Ele nos amou enviando o Seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Então, o que é amor de Deus? O que é o amor de Deus, irmãos? Que Ele enviou o Seu Filho para os seus pecados, para te redimir dos seus pecados. Então, esse é o amor. Então, todas as vezes que você estiver debaixo de condenação, lembre do amor. O que é o amor? Uma boa obra? O amor, o verdadeiro amor é Cristo sendo enviado pelos seus pecados. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, fica firme, acorda. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha o quê? Vida eterna. Então você está vendo que o amor consiste, ou o amor é formado, ou o amor é revelado dessa maneira. É o seu amor? É o amor de? Quando você medita nesse amor, o medo vai embora. Então, aquele dia que você está apreensivo, aquele dia que você está talvez até com medo de ousar em coisas que você quer fazer, comece a meditar o tanto que você é amado por Deus. Olha que interessante, no Antigo Testamento, a Bíblia nos fala que lá tinha um tabernáculo, ou templo. Esse templo era dividido em 3 partes, átrio, santo lugar e santíssimo lugar. Lá no átrio, tinha um móvel, que era todo de bronze, chamado altar, que é uma figura da cruz. É aonde o juízo de Deus era realizado. A condenação era realizada. Nesse local, todos os anos, o israelita, um judeu, ele tinha que trazer uma oferta para Deus. Essa oferta normalmente era um cordeiro. Quando esse cordeiro era entregue para o sacerdote não ficava olhando para o ofertante, ele ficava olhando para o quê? Para a oferta, para avaliar se a oferta era perfeita. Então, preste atenção, Deus não está olhando para você para avaliar você hoje, Ele está avaliando a oferta que Cristo fez na cruz do Calvário. Cristo é perfeito? Sim, completamente perfeito. A oferta dele é perfeita? Perfeita. Então, a Bíblia fala que depois que o ofertante cortava o pescoço desse animal, ele entregava para o sacerdote não olhava para o ofertante, ele só olhava para a oferta, para analisar a oferta, para ver se tem algum defeito na oferta. Depois ele recebia essa oferta, ele pegava e tirava a coxa e o peito, e ia assar, queimava as entranhas. Olha que interessante, a coxa fala do músculo mais forte do nosso corpo. Depois que ele assava a coxa, ele se alimentava da coxa. Ou seja, quando você come do cordeiro, você recebe o quê? Força. Só que a outra coisa que ele fazia, era se alimentar do peito do animal. Peito é um símbolo do que, irmãos? Amor. Fala comigo, amor. Aqui então nós vemos que o nosso estilo de vida, qual que é o nosso estilo de vida hoje? Nosso estilo de vida hoje é se alimentar do cordeiro, da força do cordeiro
e do amor do Cordeiro. Quanto mais você medita no amor, você se alimenta do amor, mais o medo vai embora. Quanto mais você se alimenta da coxa do Cordeiro, mais força você tem para andar em ousadia e intrepidez diante do Senhor. Veja, no Antigo Testamento tem a sombra da sua realidade hoje. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Continuando então. Toda condenação, ela é lançada, sabe na onde? Na sua mente. Então, hoje você tem que aprender a vencer a mentalidade de condenação. Eu falei primeiro para vocês da raiz. Mas agora, eu vou te explicar, usando a ilustração de Golias, sobre a mentalidade de condenação. Golias, não sei se vocês já ouviram falar dele, Golias era um gigante, ele era do povo filisteu. Está lá em 1 Samuel capítulo 17, verso 1 ao 4. 1 Samuel 17, do verso 1 ao 4. Ajuntaram os filisteus e as suas tropas para a guerra, e congregaram-se em Socó, que está em Judá, e acamparam-se entre Socó e Azeca, em Éfes-Damim. Porém Saul e os seus homens de Israel se ajuntaram e acamparam no vale de Elá, e ali ordenaram a batalha contra os filisteus. Estavam estes num monte, do lado da Lém, e os outros israelitas no outro monte, do lado da Quém. Entre eles um vale. Então saiu do arraial os filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias, de Gate, da altura de 6 côvados e 1 palmo. Preste atenção. Imagina a cena comigo, amém? Amém, irmãos? Aleluia. Imagina a cena comigo. Vamos supor que aqui é um monte, e ali é outro monte, e no meio tem um vale. O povo de Israel está aqui, os filisteus estão lá, e a Bíblia fala que eles iam guerrear, mas antes de começar a guerra, Golias, que era de qual povo? Filisteu, desceu do monte, e vai vir propor aqui agora, um desafio, é chamado de desafio de Golias. Ele propõe o seguinte: para que, em outras palavras, para que todo o exército lutar, e um monte de gente morrer? Manda o seu campeão daí, que eu vou lutar pelo meu exército, e o que ganhar vai dominar sobre o outro. Quem propôs, irmãos? Golias. Agora preste atenção, Golias é uma figura de quem? Satanás. Satanás. E aqui também se revela um princípio na palavra, que é o princípio do representante. Fala comigo, representante. Deus, ele não lida com você diretamente, ele lida com o seu representante. Deus, ele não vai lidar com você diretamente, ele vai lidar com o seu representante. Por exemplo, Davi ganhou essa batalha aqui? Sim ou não? Sim. No dia que ele ganhou, quem foi que ganhou? Israel. Quem representou Israel? Davi. Davi venceu, mas a vitória foi de todo Israel. Quem é o seu representante? Ele venceu, então a vitória é de todo Israel. Entendeu? A vitória foi sua. Golias, por sua vez, ele é Satanás. Se ele vencesse, todos deveriam continuar servindo os filisteus. Agora vamos ver aqui a descrição de Golias. A Bíblia fala que Golias, tudo nele era bronze. Bronze, eu já expliquei para vocês, bronze na Bíblia representa o quê? Juízo, condenação. A Bíblia fala que ele tinha 6 côvados. Quando vai descrever outros gigantes, falam que esses gigantes tinham 6 dedos. Tudo em Golias é 6. Meia, meia, meia. O que é o 666? É o número de quem? Da besta, do anticristo. Golias então é uma figura de Satanás. A Bíblia fala que ele tinha um capacete de bronze. Isso aponta para o quê? Para a mentalidade de condenação. A Bíblia fala que ele tinha uma couraça de bronze. Ou seja, o que compunha o peito de Golias era condenação. A Bíblia fala que ele tinha caneleiras de bronze. Ou seja, o que dava sustentação para ele era o quê? Condenação. Uau! Parece que Deus acertou muito bem no símbolo aqui, né? Do diabo. Parece que Deus quer falar conosco aqui.
Tudo que Golias faz tem a ver com o quê? Condenação. Amém? O nome Golias significa expor. Fala comigo, expor. A palavra Gate significa lagar. Lagar, para quem não sabe, é o local aonde se amassam as uvas, se pisam as uvas. Em Apocalipse fala que o lagar é o lugar da ira de Deus. Golias, então, de Gate, ele era também um filisteu. Filisteu, na Bíblia, significa o quê? Qual que é o significado da palavra filisteu? Para quem não sabe, a palavra filisteu significa aquele que rola no pó. Aquele que faz o quê, irmãos? Depois que você rola no pó, você fica como? Lá em Gênesis, quando o homem caiu, a Bíblia fala que Deus amaldiçoou a serpente. De que maneira? Que ela deveria comer do pó da terra. Ela comeu tanto do pó da terra que em Apocalipse ela se tornou o quê? Um dragão. Ela cresceu. Filisteu, então, você percebe que os filisteus e Golias são uma expressão clara de Satanás e os seus demônios. Todas as vezes que os demônios de Satanás estão agindo, eles fazem com que você se sinta como? Sujo. Você já conversou com alguém que você saiu sujo da conversa? Pois é, essa conversa talvez teve lá uma influência de demônios. Porque o papel dos filisteus é deixar você sujo, desqualificado, debaixo de vergonha, culpa, condenação. Vocês estão pegando, irmãos? Nada está na Bíblia por um acaso. Tudo está aqui por um propósito. Verso 5. Trazia na cabeça um capacete e vestia uma couraça de escamas, cujo peso era de 5.000 siclos trazia caneleiras nas pernas, e um dardo entre os ombros. A haste da sua lança era de um eixo de um tecelão, e a ponta da sua lança de 600 ciclos de ferro, e diante dele ia o escudeiro. Então, tudo em Golias aponta para o bronze. Como eu disse para vocês, lá no átrio do tabernáculo, ou do templo, havia um móvel, que era o altar, símbolo da cruz, do Calvário. Por quê? Porque era no altar que se sacrificava o cordeiro, era no altar que se queimava os animais, as ofertas. Na cruz, o cordeiro de Deus foi sacrificado em meu favor e em seu favor. Daqui já dá para você perceber, que é na cruz que o juízo e a condenação são levadas. Tudo em Golias aponta para condenação e juízo. Jesus tomou o meu lugar e o seu lugar na cruz, para levar o quê? A sua condenação e o seu juízo. Amém? Então, Golias agora vai propor um desafio. Verso 8. Parou, clamou às tropas de Israel e disse: para que saís formando em linha de batalha? Não sou eu filisteu, e vós, servos de Saul? Escolhei dentre vós um homem que desça contra mim. Se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos vossos servos. Porém, se eu o vencer e ferir, então sereis nossos servos, e vós nos servireis. Disse mais o filisteu: hoje afronto. Hoje ele faz o quê, irmãos? O que é essa afronta? É a condenação. As tropas de Israel: dai-me um homem para que ambos pelejemos. Ouvindo Saul, todo Israel, essas palavras dos filisteus, espantaram-se e temeram. Olha o medo de novo aqui. Primeiro ele afrontou, culpa, condenação. E surgiu o que agora nas tropas? Medo. Medo. Preste atenção. Mais uma vez, isso aqui não está aqui por um acaso. Isso aqui é a expressão da obra de Satanás. Irmãos, Golias, ele tinha uma lança? Sim? Sim. Uma lança bem grande, inclusive. Ele tinha espada? Sim. Depois Davi vai cortar a cabeça dele com a espada dele. Mas qual que era a maior arma de Golias? Fala comigo, a palavra. A palavra. Qual que é a maior arma de Satanás hoje? A palavra. É a seta maligna que ele lança na sua mente, para te condenar.
A Bíblia fala que qual foi a consequência depois que Golias falou? Produziu a afronta. Todos se atemorizaram. Até o rei ficou com medo. Sabe quanto tempo durou isso? Uma quarentena. Vocês ficaram de quarentena na época do Covid? Qual que era a maior expressão no período do Covid? Medo. Medo. Aqui também teve uma quarentena. A Bíblia fala porque por 40 dias Golias vinha, descia do monte, chegava e afrontava o povo de Israel e falava: não tem ninguém aí não para me enfrentar? Isso aqui é quem? É Satanás. Durante milhares de anos, ele vinha e afrontava e dizia: não há ninguém não para me enfrentar? A Bíblia diz então que no final dos 40 dias, Davi vai aparecer em cena. E tudo que vai acontecer com Davi agora é um princípio espiritual para você e eu vencermos a mentalidade da condenação. A Bíblia fala aqui no verso, abra sua Bíblia, no verso 17 ao 23. Disse Jessé a Davi, seu filho: leva, peço-te, para os teus irmãos, uma efa deste trigo tostado, e estes 10 pães, e corre a levá-los ao acampamento dos teus irmãos. Porém, estes 10 queijos, leva ao comandante de 1000, e visitarás teus irmãos, e ver se vão bem, e trarás uma prova de como passam. Preste atenção, quem está dando uma ordem aqui para Davi? Quem está enviando Davi? Quem enviou o filho? O pai. Para que o filho foi enviado? Para trazer o quê? Pão. Porque ele é o pão que desceu do... Então, já vemos aqui a resposta. Primeira resposta, para você vencer a mentalidade de Golias: aprenda a receber do pão que desce do céu. Essa é a primeira resposta. Aprenda a crer no que o Pai já te enviou. O que ele já te enviou? O Filho. O Filho. A Bíblia fala então que Davi, ele acatou a direção, a simples ordem do Pai. Aqui um parêntese agora para você. Irmãos, eu creio que Deus trabalha através da autoridade que Ele estabelece nas nossas vidas. Eu creio nisso. Eu creio que Deus levanta autoridades para serem bênçãos na nossa vida. E interessante que a Bíblia fala que Davi, ele recebeu essa simples ordem do seu pai, e ele não falou assim: ó, não pai, não pode ser a semana que vem. Você vê ele dizendo isso? Não, ele apenas acatou a ordem e falou: eu vou. A partir desse dia, a vida de Davi nunca mais foi a mesma, porque ele honrou uma simples ordem do seu pai. A partir desse dia, ele nunca mais foi o mesmo. Você percebe que uma simples direção do seu líder de célula pode mudar a sua vida de forma completa. Uma simples direção do seu pastor, uma simples direção do seu pai, uma simples direção do seu marido pode mudar a sua vida de forma completa. Vocês estão comigo, gente? Continuando. Saul e eles e todos os homens de Israel estão no vale de Elá, pelejando com os filisteus. Davi, pois, no dia seguinte, se levantou de madrugada, deixou as ovelhas. O que ele fez? Ainda guardou as ovelhas, irmãos. Esse cara tem um coração para o rebanho, né? Com guarda, carregou-os e partiu com Jessé, como Jessé lhe ordenara. E chegou ao acampamento quando já as tropas saíram para formar-se em ordem de batalha. E a gritos chamavam a peleja. Os israelitas e os filisteus se puseram em ordem, fileira contra fileira. Davi, deixando o que trouxera aos cuidados do guarda da bagagem, correu à batalha, e chegando perguntou aos seus irmãos se estavam bem. Estando Davi ainda a falar com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus um duelista, cujo nome era Golias, filisteu de Gate, e falou as mesmas coisas que antes falaram. E Davi fez o quê? Ouviu. Preste atenção. Satanás falou, mas Jesus ouviu. Satanás falou, acusou, mas Jesus ouviu. E se ele ouviu, meu irmão, pode ter certeza que a vitória está chegando, né? A Bíblia fala que Davi ouviu. E, como eu disse para vocês, durante quantos dias? 40. 40 na Bíblia é um número de teste, de provação. Mas no dia que Jesus chegou, acabou o teste,
e aprovação, aleluia. A Bíblia fala então que Davi pergunta, qual que é a recompensa? Qual é a recompensa que vai ser dada? Você percebe que Davi, ele amava uma coisa, o que ele amava? Recompensa. Quantos aqui gostam de recompensa? Aos crentes vencedores, inclusive, vai ter uma recompensa naquele dia. Então você tem que aprender, assim como Davi, a amar a recompensa. Recompensa não é herança. Herança é para você hoje. Recompensa é para aquele dia que Jesus voltar e colocar os vencedores para reinar com ele em tronos. Então você percebe que Davi, ele amava a recompensa. A recompensa era o quê? Ia casar com a filha do rei, ia ser isento de impostos. Uma coisa boa, não era não, irmãos? Né? Então, você percebe que ele queria isso para ele. Mas quando ele ouviu, ele ficou calado? Não, ele falou, quem é este incircunciso filisteu, que afronta o Davi? O exército do Deus vivo. Então, lembra que Golias, ele começou afrontando, condenando. Na verdade, em outras palavras, ele estava condenando e afrontando quem? Deus. Deus. E Deus pegou essa afronta agora e vai resolver ela. Assim como Deus pegou a sua afronta e resolveu ela com o verdadeiro Filho, Jesus, na cruz do Calvário. A Bíblia fala então que Davi, nessa palavra, né? Incircunciso filisteu, ele está invocando o que aqui? A aliança de Deus. O que é a aliança de Deus? Hoje você está debaixo de qual aliança? Da nova e temporária, não é verdade? Nova e eterna aliança. Então você percebe que ele invocou a aliança que ele tinha com Deus, que Deus na verdade tinha com ele. Hoje, qual que é a maneira de você vencer Golias? Lembrando da sua nova e eterna aliança. No dia que Jesus fez aliança conosco, qual foi o símbolo que ele usou? O pão e o vinho. Olha de novo aqui, irmãos, o que Davi está levando? Pão. E como que você vence o diabo? Pelo sangue, vinho. Lembra que a gente falou mais cedo no Apocalipse? Eles depois o venceram através do sangue do Cordeiro. Aquela taça de vinho era na verdade uma representação do quê? Do sangue do Cordeiro que foi derramado. Então a primeira coisa que Davi manifesta aqui é a aliança. Apoie-se então, tenha segurança na aliança que Deus já fez com você, que é uma aliança inclusive incondicional, não depende de você, depende só dele. Porque se depender de você não dura 15 minutos, não é? Mas como depende só dele, e ele já realizou, e já selou ela na cruz, fique em paz, o Golias foi vencido. Entende? Olha só, Davi então, a Bíblia fala que ele é levado para Saul. Depois que ele fala, né, o povo vai lá, pega ele e leva ele para Saul e fala, olha, depois de 40 dias apareceu um jovenzinho aqui que quer lutar com Golias. Agora eu pergunto para você, no exército de Saul não tinha uns caras valentes lá não? Tinha ou não tinha? Uns guerreiros treinados? Aí aparece um jovenzinho, irmãos, talvez Davi tinha 17, 18 anos, com estilingue na mão, e ele fala, eu vou, e ele vai confiar nele, na capacidade dele, nas armas dele? Não, no Senhor, no Senhor. Mais uma vez, aqui, aqueles que estão fora da mentalidade de condenação, confia no Senhor, tem ousadia para fazer coisas extraordinárias no Senhor. Um parêntese para você, todo o povo de Israel estava como? Durante 40 dias? Paralisado no medo, não é? Porque eles estavam ouvindo todos os dias quem? Quem? Golias, o condenador, Satanás. Quando você ouve Satanás, a consequência é paralisia na sua fé. Entende? Aquele ambiente então era um ambiente de fé? Não, era um ambiente de derrota, de medo. Olha o que Deus faz, irmãos. Deus exporta alguém de fora daquele ambiente para trazer a promessa, fazer lembrar da promessa e expressar a vitória que ele produz por meio da aliança. Não é impressionante? Davi não estava naquele ambiente, ele não estava sendo contaminado pelo medo, porque o medo contamina, a incredulidade contamina. Eu não sei se vocês lembram,
Foram 12 espias espiar a terra. 10 voltaram, cheios de medo, cheios de incredulidade. 2 voltaram cheios de fé e ousadia. Fé é acompanhada pela ousadia. Incredulidade é acompanhada pelo medo. A Bíblia fala que esses 10 contaminaram todo o povo, porque o medo contamina. Você sabia disso? Incredulidade contamina. Você compartilha algo com algum irmão e fala: Ih, será que você vai dar certo? Começa a gerar incredulidade em você. Daqui a pouco você está como? Deixa com isso nada. Aí você compartilha com outro, ele fala: o Senhor é contigo, vai lá, põe as mãos, tudo que você pôr as mãos vai prosperar, vai avançar, você vai crescer, vai frutificar, vai ser uma grande bênção. Como é que você fica? Cheio de fé. Por quê? Porque não é só a incredulidade que contamina, a fé também é um espírito. A Bíblia fala que a fé é um espírito, ele contagia. Então, se você caminha com gente que tem fé ao seu lado, você vai ser cheio de fé. Agora, se você caminha com gente incrédula, meu irmão, meu Deus do céu, que terrível vai ser. Você vai se encher de medo. Amém? Misericórdia, né? Olha só. Saul vestiu a Davi com a sua armadura. Será que o problema aqui era a armadura? Não. O que agora você vai ver que está acontecendo? O rei Saul vai colocar a armadura dele em Davi. E vamos ver se cabe? E lhe pôs sobre a cabeça um capacete de ouro. De prata. De quê? Quem que usa capacete de bronze? Golias. Que em outras palavras é o quê? O rei de Israel estava debaixo da mentalidade de quê? Condenação. Uau. Por isso ele não conseguia vencer. Todas as vezes que você está debaixo de condenação, você não consegue nem lutar com o diabo. Você não consegue nem vencê-lo. Por quê? Até aquilo que te protege, te condena. Vou falar de novo para você pegar. Até aquilo que é para te proteger, vai te condenar. Continuando. Davi cingiu a espada sobre a armadura e experimentou andar, pois jamais havia usado. Fala comigo, jamais. Olha só, Davi nunca experimentou da condenação. Uau! Você hoje pode também experimentar disso, da não condenação. Pastor, mas você não sabe o que eu fiz? Não sei, nem quero saber. O que eu sei é o que Jesus fez na cruz pelo seu pecado. Lá, ele levou o seu pecado, não importa tão grande ele seja, não importa tão feio ele seja, não importa tão terrível que ele seja, Jesus levou todos os nossos pecados na cruz do Calvário. Isso importa para nós hoje. A Bíblia diz aqui mais, disse Davi a Saul: não posso andar com isso. Por que não pode andar, irmãos? Porque debaixo de condenação ninguém consegue andar. Ele continua dizendo, não posso andar com isso, pois nunca usei. E Davi tirou aquilo sobre si, tomou o seu cajado na mão, e escolheu para si 5 pedras lisas do ribeiro, e as pôs no alforje de pastor, que trazia, a saber, no surrão, e lançando a mão da sua funda, foi-se chegando ao filisteu. Preste atenção. Davi conseguiu ir lutar com a armadura de Saul? Não. Antes de lutar com a armadura de Saul, o que ele teve que fazer? Retirar. Antes de lutar, na verdade, ele teve que retirar a armadura de Saul. Qual foi a arma que Davi usou para enfrentar Golias? Tem um segredo aqui no texto, irmãos. Vamos de novo? Vamos ler lá? E Davi tirou aquilo de sobre si, tomou o seu cajado, fala cajado, e escolheu para si 5 pedras lisas, e pôs no alforje de, preste atenção, o que ele está usando para vencer Golias? A roupa de pastor. A roupa de pastor. Quem que é o pastor? Sou eu não, eu sou só o pastor auxiliar do Senhor Jesus. O pastor verdadeiro aqui é o Senhor Jesus. Ele é o bom pastor, lembra? Que ele é o bom pastor? O bom pastor condena?
O bom pastor abate? Não, o bom pastor restaura. O bom pastor faz o quê? Restaura. Então ele está usando as armas de pastor para enfrentar quem? Golias. A Bíblia fala que ele foi para o campo de batalha com as armas de pastor. Qual que é a arma do pastor hoje? A palavra. Todo pastor tem que chegar aqui diante da igreja, do culto, né, na célula. Até o líder é um pastor hoje, você sabia disso? Nós somos, aqueles que lideram célula, são pequenos pastores. Todos os pastores deveriam chegar diante dos irmãos, trazendo as armas de pastor. Para quê? Para renovar a fé, remover a afronta, remover a condenação, remover toda a condenação sobre os irmãos. Inclusive, só aqueles que removem a condenação, tem galardão para eles. Só há recompensa para aqueles que removem afronta e condenação. Está entendendo? Então qual que é o seu papel? É chegar diante de qualquer irmão e falar: olha, não tem mais condenação para você. Esse jugo vai ser quebrado na sua vida agora. Essa afronta do diabo vai ser removida da sua vida agora. Esse peso, essa culpa vai ser tirado da sua vida agora. Quando você faz isso com qualquer irmão que seja, Deus preparou uma recompensa para você. Uau! Uma simples palavra, aonde você diz: não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Só você lembrar o irmão disso, você já livrou ele das garras de Golias, e você já venceu Golias. Amém? A Bíblia fala então que Davi vence Golias. Onde que a pedra acerta, irmãos? Na testa, na mentalidade. Veja, a testa aqui é um símbolo da mentalidade. A primeira coisa que acontece quando Davi ataca Golias, ele quebra a mentalidade de condenação. Ele quebra a mentalidade que traz condenação sobre a nação de Israel. A primeira coisa que você tem que combater então é a mentalidade de condenação. A Bíblia fala que quando essa pedra acerta a testa dele, o que acontece com o gigante? Ele cai. Porque se ele quebrou a mentalidade de condenação, o gigante vai cair. Qual foi a segunda arma que Davi usou para aniquilar o gigante? A espada do Golias. Se o Golias é Satanás, qual que é a espada de Satanás? A morte. Quem falou a morte acertou. Como que Satanás governa, impera? Ele impera pela morte. Por quê? A condenação vai produzir o quê? Morte. A espada de Satanás então é a morte. O que Davi fez? Usou da espada para arrancar a cabeça de Golias. Aonde Jesus usou a espada de Golias? Para poder te livrar da condenação. Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Naquele momento, ele pegou a morte e aniquilou Satanás, através da espada da morte. Naquele momento, ele removeu sobre você e sobre mim a afronta, a condenação. Por isso hoje você pode dizer: não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Vocês pegaram, irmãos? A Bíblia fala que depois disso, os homens de Israel saíram a perseguir os filisteus e foram até as portas de Gate e Ecrã. A Bíblia fala que as portas do inferno não resistirão à igreja do Senhor. Quando você vence a condenação, a culpa, quando você vence a mentalidade de condenação, há um despertar no meio da igreja. Há um despertar de avivamento na vida da igreja, para perseguir os inimigos, e os alcançar, e os abater, e os destruir. E as portas do inferno não resistirão à igreja. Inclusive há um movimento de grande salvação. Tudo porque alguém se levantou. Então a minha proposta para você hoje é: se levante. Se levante para vencer a mentalidade de condenação. Porque se você levantar, um exército inteiro vai levantar atrás de você. E vocês vão perseguir os inimigos. E muitas vidas vão ser salvas para a glória do Senhor Jesus. Amém?
Aleluia. Glória a Deus. Só um detalhe. Estudiosos dizem que depois que Golias perdeu a sua cabeça, Davi pegou a cabeça dele e foi enterrar lá em Jerusalém. Lá num monte chamado o monte, que se tornou depois o Monte de Golias. A Bíblia fala que Jesus, ele foi crucificado no Monte da Caveira, ou Gólgota, que, se você for pensar, é o Monte de Golias. Então, você percebe que, para se cumprir a profecia, Jesus, ele foi crucificado pisando na cabeça da serpente. Porque Golias é uma figura da serpente. E a cabeça dele havia sido enterrada no Monte Golias. O Monte de Golias. Amém? Aleluia. Para encerrar, irmãos. Eu não vou avançar, porque senão eu vou precisar de 1 hora aqui ainda. Aleluia. Na terça-feira que vem eu vou falar sobre a justiça que foi te dada como um presente, um dom. E como você pode reinar em vida, através da justiça de Deus que te foi dada, e através da abundante graça que foi liberada sobre a sua vida. Amém? Hoje então, o meu desafio para você é, vença a condenação. Espero que você saia daqui hoje, cheio de fé, porque se você não está debaixo de condenação, fé vai aumentar no seu coração agora. Fé para crer, inclusive, na obra consumada do Senhor Jesus e na sua herança. Amém? Pode parar de gravar? E alguém tem